Graças a Deus. Eclesiastes 11, semana passada falamos um pouquinho do versículo 1 apenas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E quando eu falei desse texto semana passada, eu trouxe para vocês a ideia de que os egípcios faziam isso, né? Eles pegavam sementes, jogavam essas sementes no rio Nilo, quando o rio Nilo estava em cheia, e as sementes eles jogavam e aparentemente elas ficavam perdidas. Algumas iam parar no fundo, as outras ficavam nas bordas, as outras os peixes comiam, algum outro bicho poderia comer, mas de repente eles passavam naquele mesmo caminho que eles tinham jogado as sementes e eles percebiam que nas bordas elas estavam frutificando, elas estavam crescendo. A ideia de semear aqui, ela nos dá o sentido de você fazer as ações. Faça, e parece que está como que perdido. E nada daquilo que nós fazemos fica perdido no mundo espiritual. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Tudo aquilo que nós fazemos, isso vai trazer um retorno para as nossas vidas. Todo bem que eu faço, ou todo mal que eu faço, isso vai trazer um retorno. Isso haverá uma volta na vida e depois eu vou colher resultado daquilo que eu plantei. Então esse texto de Eclesiastes, ele não está falando do semear no sentido literal. Aqui é um sentido metafórico. Aqui é para você ter a noção de que tudo aquilo que você faz gera um resultado no mundo espiritual. Eu quero dar ênfase a um texto, a um versículo, que é o versículo de número 4, que diz assim, olha, quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. É igual aquela pessoa que quando vai sair de casa, olha para o tempo, abre a janela, abre a porta e olha assim e fala, quer saber? Eu não vou nem sair, porque vai chover. Vai chover. Quantas vezes a dona de casa fala assim, eu não vou lavar a roupa porque vai chover. Vai ser um trabalho perdido. Quem observa o tempo, quem observa as circunstâncias, quem observa essas coisas, ele não faz, ele não semeia. Se nós formos olhar para a nossa condição, para a nossa realidade, nós deixamos de fazer muitas coisas. Nós deixamos, por exemplo, de fazer o bem. Se eu for olhar para todos aqueles que foram ingratos com esse local aqui, que não valorizaram a internação, que não corresponderam, nós vamos parar de fazer. Por quê? Fulano de tal passou aqui e não valorizou. Se a gente for levar em consideração aqueles que não valorizaram, nós paramos. Se você for olhar para as vezes que você já tentou recuperar e não conseguiu, se você for considerar estas vezes, o que vai acontecer? Você não vai tentar de novo. Já tentei, não deu certo. Quer saber de uma coisa? Eu vou desistir. A família desiste às vezes. Às vezes a própria pessoa desiste de lutar por ela. Eu não vou mais, porque eu já tentei mês passado, ano passado, há 10 anos atrás, e eu falhei. Se a gente for olhar para as vezes que nós falhamos, nós desistimos. Então o que o texto está dizendo? Que nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós não devemos olhar para aquilo que está visível aos olhos, mas nós devemos ter a atitude de um agricultor que planta na fé que aquilo vai brotar, vai nascer, que aquilo vai produzir frutos. Assim deve ser a condução das nossas atitudes. Vou fazer porque eu sei que isso vai trazer isso vai acontecer, vai dar certo. Mas se já não tentou outras vezes, não importa. Agora vai ser diferente, vai dar certo. O versículo 5 diz assim, olha, como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então nós precisamos entender que tudo que acontece, existe um trabalhar de Deus. Tudo que acontece. E o interessante é que o trabalhar de Deus, ele é misterioso. Ele dá 2 exemplos aqui. O caminho do vento. Nós não sabemos como que é determinado o vento ir de um lado para o outro. Quem determina? É Deus que determina. Aqui fala, nós não sabemos como os ossos,
Ele é formado dentro do ventre de uma mãe. Existe algo mais misterioso ou mais tremendo do que imaginar uma vida sendo gerada dentro de um ventre? Isso é mistério, isso é uma grandeza que a gente não, se a gente for parar para pensar, chega até a virar loucura. É claro que a ciência explica como uma criança é formada, mas é algo fantástico. Como uma criança é formada. E está lá o filho com a cara da mãe, com a cara do pai, com aquela determinada característica. Você vê um pé de uma criança, aquele negocinho perfeito, a mão, os olhos. Como isso é feito? É um mistério de Deus. É uma perfeição divina realmente. Nós não sabemos como isso é feito. Sabemos que é algo perfeito, feito por Deus. Assim são as obras na nossa vida. Tudo aquilo que acontece no tempo de Deus, Eclesiastes 3:11, fica formoso, fica perfeito. A obra de Deus, nós não compreendemos o seu agir, nós não compreendemos a sua dinâmica, nós não compreendemos o que Deus está fazendo, mas o que Ele faz é perfeito. Quando eu tenho essa maturidade, eu amadureço para a vida, porque eu entendo que se deu certo, foi porque Deus fez com que desse certo. Se não deu certo, foi porque não era propósito de Deus. E não deu certo porque Deus tem um propósito melhor lá na frente. Isso é maturidade. E nós, quando começamos a entender a vida por esse caminho, nós levamos a vida mais leve. E nós entendemos que tudo que sucede, sucede por propósito e tempo de Deus. Conforme foi ministrado em Eclesiastes 3. Tudo tem um propósito. Então nós não sabemos as obras de Deus. Eu posso dizer para a vida de cada um de vocês, sem dúvida, que Deus está fazendo uma obra na vida de vocês. Tenho certeza. Não é somente porque eu olho no semblante de vocês, eu vejo vocês com outro semblante, com uma outra mentalidade acerca das coisas. Não é somente por isso. É por entender que tudo que Deus está fazendo é uma engrenagem perfeita. Tem um propósito de Deus. Eu costumo dizer que ou nós ganhamos ou nós aprendemos. Nós não perdemos. Ou você ganha ou você aprende. E naquilo que aparentemente foi uma derrota, na verdade você aprendeu. Algo que a vitória jamais iria te ensinar. Então Deus está trabalhando em tudo. E o trabalhar de Deus acontece desta forma aqui. Nós não sabemos. Mas tudo que Deus faz é perfeito. Não é coincidência eu estar aqui, o Marco está aqui, você está aqui. Nada disso é coincidência. Isso aqui é um trabalhar de Deus. É Deus nos ensinando, é Deus nos preparando para que nós possamos viver o melhor dele nas nossas vidas. Tá certo? Então, para nós encerrarmos, o texto está dando um conselho aqui. Qual conselho? Não olhe para os ventos, para as dificuldades, para as circunstâncias. Faça tudo o que estiver ao teu alcance. Eclesiastes vai dizer bem claro em outros lugares, né? Que a vida ela é um sopro, ela passa. Que nós devemos viver a nossa vida. Então viva. Mas viva a tua vida na presença de Deus. Amém? Aleluia. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Essa é a oportunidade de viver o dia de hoje e de fazer o melhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.